Era natural que tivesse sido atraída pelas chamas, ainda mais depois de estar tremendo de frio por ter se molhado. Sentada perto da fogueira, percebeu a pele de animal que Giama usava para se aquecer. Além disso, havia bastante carne seca, provavelmente de coelho, suficiente para não passar fome por algum tempo. Mesmo naquele novo mundo, Giama se virava bem, enquanto ela, mais uma vez, parecia ter perdido terreno para ele. Essa percepção doía, e a garota se encolheu, resmungando de vergonha, enquanto ainda tremia de frio. Então, de repente, sentiu algo quente sobre seus ombros. Giama a cobria com a pele que havia caçado. O gesto fez Abel corar ainda mais, sem saber como reagir a tamanha gentileza. Em sua mente, a situação era absurda. Deveria ter ido embora em silêncio enquanto podia. Mas o aroma da comida a havia atraído, e agora estava ali, vulnerável, diante dele. O calor da fogueira a confortava, e ela agradeceu de forma trêmula pelo gesto. Foi então que ambos notaram um inchaço em seu tornozelo. Ela havia torcido o pé. O constrangimento aumentou quando Giama se aproximou para ajudá-la. Sem hesitar, ele segurou o tornozelo ferido e retirou sua própria faixa. Não seria certo deixá-la assim, correndo o risco de infecção naquele lugar. Abel, sem conseguir controlar o rubor que tomava seu rosto, observou enquanto o garoto, concentrado, enfaixava seu tornozelo com cuidado. Quando terminou, a garota, ainda atordoada pelo gesto, apenas conseguiu agradecê-lo em voz baixa. Mais uma vez, o silêncio constrangedor tomou conta do acampamento. Nenhum dos dois disse nada por um bom tempo, até que o protagonista quebrou o gelo e perguntou por que uma espadachim tão talentosa estava vagando sozinha. Abel não teve coragem de admitir que aquilo era consequência do jogo bobo de Raquel, no qual acabará se envolvendo sem nem perceber. Com o rosto corado, respondeu que também tinha algo que queria fazer e que, no fundo, se sentia mais à vontade sozinha. O garoto acenou com a cabeça, acreditando em suas palavras e até comentando que, nesse aspecto, ela era muito parecida com ele. A lembrança fez Abel corar ainda mais. Havia desistido do jogo com tanta naturalidade justamente quando estava prestes a vencer. Bastava apenas tirar uma foto como prova. E, com as mãos trêmulas, levantou o celular. No fim, Abel não passava de uma garota apaixonada e tímida. Ainda assim, conseguiu apontar a câmera na direção certa e realmente postou sua vitória. As outras garotas quase enlouqueceram com aquilo. Gritaram que ela havia jurado que não estava participando do jogo, mas agora tinha ido lá e vencido. A gatinha silenciosa revelava-se, afinal, uma ladra sorrateira, enviando sua prova de vitória no último instante. Por um momento, Abel conseguiu relaxar e refletir sobre sua vida. Seu crush lhe entregou um pedaço de carne, e ela entrou em pânico, escondendo o celular às pressas para que ele não descobrisse o quanto ela se sentia patética. A fumaça subia alto no céu, e os dois comeram em silêncio. Um silêncio um tanto desconfortável. Por fim, Abel decidiu perguntar como ele havia se tornado tão forte. Mesmo tendo estado na academia por tão pouco tempo, ele já tinha causado grande agitação. O garoto respondeu de forma vaga, dizendo que provavelmente era graças ao seu grande mestre, aquele que o ensinara a manejar a lâmina. Abel, que passará 17 anos, praticamente toda a sua vida, treinando espada com o avô, tinha certeza de saber mais do que qualquer um sobre esgrima. Ainda assim, jamais ouvirá falar no estilo usado por Giama. Curiosa, perguntou exatamente o que ele havia aprendido e de qual família viera esse estilo. O garoto sorriu, cansado, e disse que havia compreendido há muito tempo algo importante. Ser forte não significava, necessariamente, vencer. No fim, quem realmente vencia era aquele que não desistia. Para ele, os verdadeiros fortes eram aqueles que aguentavam, perseveravam e sobreviviam até o fim. As palavras surpreenderam a garota. Ela levou a mão à boca, soltando um pequeno suspiro ao vê-lo falar como um velho sábio. Era tão clichê que não conseguiu se segurar e caiu na risada. De certa forma, aquilo feriu os sentimentos do protagonista. Afinal, ele realmente era um homem velho. Ela até comentou que ele soava como seu avô. De algum modo, aquela conversa lembrava o momento que haviam compartilhado no banco tempos atrás. E agora, enfim, era como se estivessem tendo sua primeira conversa de verdade desde então. O garoto lhe ofereceu mais um pedaço de carne. Abel o aceitou e, desta vez, admitiu em voz baixa que, no fim das contas, a carne estava realmente deliciosa. Na manhã seguinte, Abel,
com seus longos cabelos em forma de cascata. Abriu os olhos de repente e arfou ao perceber que o acampamento estava vazio. Gyama havia partido sem dizer uma única palavra, deixando tudo para trás, tudo, exceto um pouco de comida para que ela não passasse fome ao acordar. Ao se lembrar dos acontecimentos da noite anterior, seu rosto corou. Tudo tinha sido tão bobo e, ao mesmo tempo, intimamente constrangedor. Quando baixou o olhar para os pés, ainda encontrou o improvisado suporte que ele havia feito para seu tornozelo. De repente, algo molhado caiu no chão. Abel levou um susto ao perceber que estava chorando. Era a primeira vez que alguém cuidava dela de verdade. Esfregou com força os olhos, tentando conter as lágrimas. Não importava o que acontecesse, ela sempre enfrentará tudo sozinha. Mesmo diante dos maiores obstáculos, acabava por superá-los. Mesmo quando tinha vontade de chorar, precisava se conter, pois não tinha tempo nem o luxo de agir como uma garota comum. Esse era o dever de quem carregava o nome dos Nibelung. Abel havia permanecido sozinha, no alto daquela torre, por muito tempo. E agora, era profundamente tocada pelas pequenas gentilezas de Kang Gyama, que havia feito tanto por ela sem pedir nada em troca. Durante toda a sua vida, ela invejara aqueles que recebiam bondade de forma desinteressada. E, pela primeira vez, experimentava isso. Ainda restavam apenas 2 dias de treinamento de sobrevivência. Determinada, pegou sua arma, lembrando-se de que nada mudaria se apenas ficasse ali chorando. Seu tornozelo já estava muito melhor, então ela amarrou a gravata improvisada em seu braço e sorriu, murmurando que deveria, ao menos, devolver devidamente aquilo que havia emprestado. Jogou o casaco sobre os ombros, decidida, anunciou para si mesma. Era hora de seguir em frente. Enquanto isso, Gyama avançava pela floresta, atento ao caminho. A noite anterior fora gelada, mas agora o calor do dia começava a incomodar. Ele pensava que Abel já deveria estar acordada naquele momento, e não pôde evitar pensar em como ela era bonita. Ainda assim, tinha a impressão de que a garota não gostava muito dele. Bem, essa era apenas a natureza do seu jeito de ser. Orgulhosa, fria e distante. Ele tinha acabado ajudando-a ao acaso na noite anterior, mas não porque nutrisse sentimentos por ela. A verdade é que ela parecerá tão miserável que ele não teve coragem de ser cruel. E, no fim, também não era como se um pequeno gesto de bondade fosse mudar o rumo inteiro da história. Ou pelo menos era nisso que queria acreditar. Finalmente, Gyama deixou a floresta para trás e seguiu viagem. Mesmo que a trama principal tivesse se desviado um pouco, tinha certeza de que, no fim, tudo acabaria bem. Só que aquele dia marcava justamente o início do arco em que Abel e Leon começariam a desenvolver sentimentos um pelo outro. Gyama parou por um instante, soltando um gemido de frustração ao imaginar a bela garota entregando seu cobertor de pele para Leon. O simples pensamento o irritava, e o deixava com uma estranha sensação no peito. Mas não havia por que se preocupar com isso agora. O importante era focar em encontrar a bênção antes do pôr do sol. Assim, ele avançou pela nova região, decidido a perseguir seu objetivo, a bênção da regeneração. Era uma bênção de classe guardiã, classificada apenas um nível abaixo da bênção da transferência. Sua função era simples, mas poderosa: amplificar instantaneamente as capacidades regenerativas do corpo. O problema era que só podia ser usada pelo próprio portador, funcionando como uma espécie de doping, o que praticamente anulava sua utilidade como bênção de guardião. No entanto, como Kang Gyama já possuía a bênção da transferência, outro poder limitado apenas ao próprio usuário, essa restrição não se aplicava a ele. Na prática, significava que agora seria capaz até de consertar sua frágil faca de sashimi com relativa facilidade. À primeira vista, poderia parecer um truque apelão, mas não chegava ao ponto de regenerar membros perdidos. Era apenas uma bênção que acelerava a cicatrização de ferimentos. Além disso, no próprio jogo, essa bênção era tratada como um bônus secreto, não influenciando realmente no crescimento de Leon. Até porque o loiro, no fim, acabaria se tornando absurdamente poderoso de qualquer jeito. Por isso, Gyama sabia que precisava garantir essa bênção, custasse o que custasse. O problema era que a busca não estava sendo nada fácil. O garoto subiu, desceu e escalou sem parar, resmungando porque aquilo não se parecia em nada com os gráficos do jogo. Na história original, deveria estar sobre alguma rocha simples, mas ele acabou procurando até o pôr do sol. Uma verdadeira chatice. Mesmo assim, o esforço valeu a pena. Afinal,
Ele encontrou a bênção da regeneração, escondida entre rochas suspeitas no fundo de um vale. Mas algo lhe chamou a atenção, uma estranha luz brilhante, onde não deveria haver nada. Curioso, aproximou-se e ficou surpreso ao ver um gigantesco orbe, aparentemente deixado ali como brinde. Viera buscar a bênção e ainda recebia um orbe de presente. Aquilo só podia ser sorte. Finalmente, as coisas pareciam melhorar para Giama, que começou a acreditar que sua maré de azar estava virando. Apesar de todas as dificuldades até então, ele decidiu pegar o orbe primeiro, incapaz de resistir ao brilho tentador, tal qual um corvo atraído por algo cintilante. Ainda assim, esperava conseguir a bênção antes que a noite caísse. De repente, as velhas cordas e teias que sustentavam o orbe se romperam com um estalo seco. Giama congelou, confuso, sem entender o que estava acontecendo. Foi então que ouviu uma voz atrás de si. Alguém dizia que não esperava que ele tivesse chegado tão fundo. E que, obviamente, não estava ali apenas para fazer turismo na árvore do mundo. Era Leon. O loiro estava ali, e parecia furioso. Com olhos azuis faiscantes, ele encarava Giama de forma intimidadora, perguntando se tinha ido até aquele lugar só para pegar o orbe. Ou se havia outro motivo para sua presença ali. O protagonista manteve-se firme, afirmando com confiança que tinha visto o orbe à distância e viera apenas para pegá-lo. Nada além disso. Leon, no entanto, decidiu testar essa justificativa. Não havia outro jeito. Ele puxou a espada e lançou um desafio estranho. Que Giama tentasse tomar o orbe à força. Se conseguisse derrotá-lo, poderia ficar com ele. Era um absurdo, mas a seriedade nos olhos do loiro não deixava espaço para dúvidas. Leon, aquele cujo nascimento fizera metade do mundo sorrir, agora se erguia diante dele, iluminado pelo nascer do sol. O herói ostentava sua prova. Uma linda pena branca e uma espada azul reluzente em mãos. Dois garotos, frente a frente, no espaço vazio do vale, enquanto o sol ascendia lentamente atrás deles. Giama não conseguia entender o que havia saído errado, porque seu herói, o loiro que deveria estar com Abel naquele exato momento, vivendo a cena romântica que marcaria um ponto de virada na história, estava ali, com ele? Será que, sem perceber, ele havia roubado o evento de Leon? Mesmo que o herói soubesse que brigar por isso era ridículo, não parecia disposto a recuar. Leon não sorria. Ele brandiu sua espada em um arco profundo, apenas para mostrar que falava sério. Foi então que Giama percebeu. Aquela era Balmung. Seus olhos se arregalaram em choque. A espada amaldiçoada. O pior e mais sinistro entre os artefatos lendários. A gema azul incrustada em seu centro servia como catalisador, neutralizando a energia maligna da lâmina e concedendo-lhe poder sagrado. No entanto, mesmo com a gema de éter como limitador, Balmung ainda refletia o caráter de quem a empunhava. Por isso, no jogo, ela podia se tornar tanto uma espada sagrada quanto uma espada demoníaca, dependendo das escolhas do jogador. Mas ali, diante de si, Giama só via perigo. Leon parecia diferente. Algo em seu estado mental não estava certo. O loiro, sem qualquer hesitação, disse que Giama poderia encarar aquilo apenas como um treino, nada além de um duelo amistoso. Mas era loucura. Leon nem sequer podia acessar o reino mental naquele momento. E mesmo assim queria lutar. Giama precisou confirmar, incrédulo, se ele estava realmente falando sério. A resposta foi curta, direta e fria. Eu não sou bom em mentir. Estou falando sério. Leon avançou com passos firmes, e Giama sentiu o peso daquela intenção. Será que o herói estava tentando usá-lo como um trampolim? Um obstáculo para crescer ainda mais depois de obter Balmung? Talvez. Mas, fosse qual fosse o motivo, o orbe era apenas uma desculpa. Por fim, o loiro pediu desculpas, dizendo que não tinha muito tempo a perder. Então, sem mais delongas, anunciou que começaria a luta.